Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã. Bom, para começar o capítulo, tenho que falar do absurdo que o Kuro faz. Ele consegue ser tão incoerente quanto o Mahito em Jujutsu Kaisen. Os caras são ruins, mas a maldade deles tem certo limite. O que pra mim é incompreensível. Dito isso, está acontecendo, a primeira história de capa surge. Contando a história do Mini Bug fugindo de piranhas depois de ser derrotado pelo Luffy. O que traz uma revelação chocante. Perceba que o Bug usa uma jangada com uma vela improvisada, feita de trapos velhos. Como está sendo atacado, ele está usando um remo para tentar fugir das piranhas que têm o tamanho dele. São 4 piranhas e a mais sinistra delas é a que morde a vela, percebeu? Ela usa um tapa-olho. E o pessoal esperando o personagem com tapa-olho aparecer até hoje, sendo que aparece no capítulo 35. Pessoal, é tudo poser. Bom, com isso dito, de volta na ladeira, Kuro simplesmente desistiu. Depois de tomar o soco voador do Luffy, aparentemente, ele resolveu desistir de tudo. Bem que alguém poderia fazer alguma coisa. De repente, um galão de gasolina e um isqueiro faria milagre. Mas, ninguém toma a iniciativa. Pelo menos, ninguém na ladeira abaixo. Porque do absoluto nada, 3 idiotas, vulgo, piratas do Zop, saltam da mata e atacam o Kuro que ainda estava curtindo o calorzinho do chão de terra. E antes de falar sobre isso, primeiro queria comentar sobre algo que nem deveria estar levando em consideração. Mas já que tô aqui, tipo assim, por mais que essa ladeira não seja uma entrada muito usada, ela ainda é, então por que não existe uma estrada que leva até a vila? Por que você sai da ladeira e dá de cara com uma floresta? Pra mim não faz muito sentido. Enfim, voltando, saem da floresta o Tamanegi, Ninjin e o Pinman saem como loucos e atacam o Kuro usando uma pá, uma frigideira e um bastão de beisebol. De todas as 3 armas, a mais perigosa é a pá. E digo mais, se o Oda fosse coerente, essa invasão acabava aqui. Porque acertar uma pasada com a borda da pá é quase como dar uma machadada. Era pra ter aberto um rasgo monstruoso na cara do Kuro, mas, na realidade, o ataque surpresa só consegue quebrar as lentes do óculos. Inclusive, sinto falta de personagens que usam óculos, personagens principais numa história. E quando tem, os óculos são mágicos ou indestrutíveis. O óculos do Kuro possui uma armação de titânio e o óculos do Tamanegi é mágico. Enfim, a pivetada faz um ataque combinado e acertam em cheio para o desespero dos piratas Kuro. A Kaia chega a comentar como pediu que fugissem. Mas é aquilo, as crianças tendem a ter um fator de burrice muito ativo quando jovens mesmo. No lugar de correr e avisar na vila, escolheram ir lutar. Me lembra alguns filmes de um passado distante. Bom, o Usopp manda rapidamente o trio fugir, pegar o rumo de casa, picar a mula e derivados, mas, o trio diz que vieram ajudar e que não é justo o Usopp lutar sozinho. A parte mais engraçada disso é que esse arco começa com os 3 fugindo, isso porque o Luffy, Nami e Zoro eram muito assustadores. Corta pra agora e os pivetes estão cheios de coragem pra enfrentar piratas ruins de verdade. O sangue descendo da cabeça do Usopp não assustou ninguém, essa vila funciona toda ao contrário, né? Famoso, Oda gênio. Bom, o Usopp segue tentando convencer ele de fugir, mas o trio insiste em ficar. Nesse meio tempo, o Kuro cansa de ficar deitado e se levanta. Podemos ver que a armação do óculos está intacta, inclusive, na imagem anterior tem um fio de sangue, mas isso é por causa do soco do Luffy. Dito isso, Kuro fica em pé e os pivetes perdem toda a coragem de segundos atrás. Detalhe, o Bushi não está fazendo nada. Mas bem, Kuro simplesmente ignora a existência das crianças, anda até o Usopp e o chuta na barriga. Tipo assim, qual a lógica por trás do Kuro ao ignorar as 3 crianças e atacar o Usopp? Sabe o que ficou parecendo? Birra de criança. Como quem diz, tá pensando que pode me impedir de bater nele. Porque foi o que o Luffy fez antes. Mas mesmo assim, é incompreensível o motivo pelo qual o Kuro não ataca os 3 pivetes e no lugar chutar o Usopp. E obviamente, entendo que as crianças precisam ficar vivas, entendo isso. Mas isso não justifica fazer de uma forma porca. De qualquer forma, Kuro também ignora o Usopp depois do chute e fala com o Luffy. Ele mostra um grande conhecimento ao identificar que o Luffy comeu uma fruta do diabo. O bando também revela, em tom de surpresa, como as frutas do diabo eram só uma lenda para eles. Mas, o mais surpreso deles é o Django que está sem acreditar que o Luffy segue consciente. Mal sabe o Django que o Luffy, por ser o protagonista, recebe proteção extra contra quaisquer dano sofrido. Quando você é herdeiro, nada tem muita consequência. Bom, depois de confirmar os poderes do Luffy, Kuro ordena que o Django pegue a Kaia, a hipnotize e faça assinar um testamento. Depois pode eliminar a garota. Ele aproveita e pede que elimine as crianças também. E enquanto isso, ele cuida do Luffy. Nesse momento, acho que comecei a entender o Kuro. Além de um pirata e mordomo fracassado, ele também é um preguiçoso. Ele poderia capturar a Kaia, acabar com o bando Usopp e assim poupar um trabalho gigante.
Mas ele prefere colocar o Jango para perseguir a herdeira, mesmo sabendo que os poderes hipnóticos do Jango são super efetivos no Luffy. Claro e obviamente, que existe uma desculpa nisso. A pessoa pode usar como desculpa que o Kuro quer testemunhas. Ele quer que alguém veja a Kaia sendo perseguida por um pirata. Mas quais as chances de ter pessoas na floresta às 5 horas da manhã? E com a apresentação do Usopp, sabemos que tá todo mundo esperando o Usopp vir gritando que piratas estão atacando. Enfim, tentar entender personagem de mangá é complicado, a maioria fará coisas sem sentido se assim for necessário. Bom, o Zoro cansa de só assistir e decide interferir. Ele bloqueia o caminho do Jango que finalmente dá a deixa para o Bushi tomar alguma atitude. Uma cena visualmente impactante, mas a funcionalidade disso é loucura. O Bushi salta e cai por cima do Zoro que desvia como dá. O golpe do amigo erra, e o chão pagou o preço inteiro. O impacto foi tão poderoso que pedaços do chão de 1 metro e até maiores, foram erguidos no ar. E se você observar bem, perceberá que o Jango sumiu da cena. Porque se não tivesse, o ataque do Bushi teria acertado ele. E além da mão invisível do roteiro fazendo das suas, também tem esse momento que é o puro suco das animações infantis. Já que o golpe do Bushi acaba fazendo o paredão desmoronar sobre os membros do seu próprio bando. Não dá pra negar que as referências do Oda são animações voltadas para o público infantil. Às vezes, a ideia original era ser só mais um conto infantil e o negócio tomou proporções absurdas. Enfim, voltando, com a interferência do Bushi, o Zoro não conseguiu impedir o avanço do Jango, que é capaz de abrir e se esconder em ranhuras do espaço-tempo. Então, para resolver esse drama, Usopp dá ordens para os piratas Usopp pegarem a Kaia e fugirem com ela. O que os pivetes aceitam na hora. O que pra mim, ainda não me convenceu essa coragem toda da pivetada. E outra, isso é muito ficção, né? Os inimigos esperam pacientemente você dar todas as instruções antes de tomar uma atitude. O time do Luffy está sendo mais ajudado que o time do Flamengo. Bom, obviamente que um plano desses teria uma falha gigante, 4 pessoas comuns fugindo de um cara que consegue lançar chakras meio mortais é no mínimo loucura. Mas aí, o Usopp faz uma pelo time e decide usar o seu estilingue a tempo de desmoralizar o Jango. No mínimo, o Usopp lembrou que é um atirador de elite. Já estava esquecendo que ele tinha essa habilidade. E com isso os piratas Usoppes fogem pra mata. Teoricamente falando, deveria ser simples despistar o Jango, já que a vida deles é se embrenhar nessas matas, mas... Já o Kuro, ele começa a gritar com o Jango como se ele tivesse olhos na bunda e tomou o tiro do Usopp de propósito. Esse maluco é como aqueles chefes chatos, entende? Não fazem merda nenhuma e ficam arrumando problema pra você. Ele poderia ter bloqueado o tiro, mas ficou lá, como se fosse a própria Cleópatra. Enfim, para não ficar por baixo, Kuro diz que todo esse atraso não faz sentido, já que o Jango pode alcançar 3 crianças e uma herdeira doente que mal consegue andar. Mas contra isso, Zoro e Luffy vão contra e mandam o Usopp ir ajudar e deixar a ladeira para eles resolver. O capítulo termina assim, mas só consigo pensar, e os 5 minutos? Abraço e até a próxima.